só alguns slides que eu peguei das aulas. Tá? Então aqui não tem nada novo. Só selecionei de cada tema algumas imagens mais importantes para a gente ir revisando tudo que a gente viu esse semestre, tá? Esse primeiro bloco, tá? Então, a gente está falando até agora, ou terminamos de ver nessa primeira unidade, né? Essa ideia da modernidade. É isso? Então, a partir, depois da prova, a gente vai começar com toda a discussão do pós-moderno na arquitetura. Tá? Pós-moderno e arquitetura contemporânea. Que eu, particularmente, acho bem interessante. Acho que vocês vão gostar da segunda unidade da disciplina. Mas esse primeiro foi sobre a modernidade. Tá? Então, quando é que surge essa ideia de modernidade? Né? A modernidade, em linhas gerais, surge lá no século XVIII, XIX, né? Na época do iluminismo francês. É a época onde tem o privilégio da razão, né? A razão está no centro de todas essas preocupações. Então, dessa evolução, né, de todos esses pensamentos, esse ambiente cultural centralizado na razão, né, a arquitetura, as artes vão evoluindo até chegar nas vanguardas da arquitetura do início do século XX, que é essa arquitetura que a gente conheceu como racionalista, né? Movimento moderno, racionalismo ou funcionalismo, tá? Então a origem está lá atrás, no século XIX, com o iluminismo, com o surgimento das academias de belas artes, que é quando começa o ensino de arquitetura, né? O ensino formal de arquitetura, com os arquitetos utópicos que antecederam esse movimento moderno, né? Com esses projetos bem geométricos, de formas geométricas puras, esferas, cubos e tal. Então aqui foi onde começou essa ideia de modernidade, tá? Outra coisa importante nesse contexto, que vai levar ao surgimento da arquitetura moderna, do movimento moderno, é a Revolução Industrial, que começou também lá no século XVIII na Inglaterra, foi se desenvolvendo, foi se espalhando pelos países europeus, né? Então, essa ideia de produção em massa, produção industrial, né? Esses novos materiais que foram surgindo na época, o aço, o vidro, tá? Tudo isso aí vai ser fundamental para o tipo de arquitetura que vai ser produzida na modernidade, né? No movimento moderno, que é o que a gente está vendo. E aí, no século XX, qual era o cenário? Né? Era um cenário também de grandes avanços, né? A gente viu isso aqui, culturais, tecnológicos e tal. Novas tecnologias, aqui no XIX, século XX, né? O vapor, o avião, as locomotivas. A ideia de linha de produção, tá? Produção em série, que surge com o Fordismo lá nos Estados Unidos. Né? Então, essa ideia de produção em série, de elementos pré-fabricados, linha de montagem, né? Isso aqui tudo vai se rebater na arquitetura do movimento moderno. E também, por outro lado, esse cenário de crise. O início do século XX está marcado por duas grandes guerras. Então isso afeta muito a Europa, né, esses regimes totalitários, a destruição que ocorreu no país. Então várias cidades, vários países ficaram devastados. Né? E aí foi necessário um processo de reconstrução desses lugares. E aí a arquitetura, outro fator que influiu na arquitetura do movimento moderno. Toda aquela ideia de produção em série, né, casas pré-fabricadas, tudo tem a ver com esse contexto mais amplo, né, de surgimento da modernidade. E aí, dentro dessa história toda, né, começam a surgir os movimentos de renovação da arquitetura. Tá? E o primeiro deles que a gente viu aqui foi o Art Nouveau, não é isso? A gente pode dizer que o Art Nouveau é um movimento de vanguarda? Ou não? Não. Ainda não? Ou sim? É a primeira vanguarda? Depois que vieram outras. Mas esse é uma vanguarda, o Art Nouveau? Por quê? Que característica a gente pode dizer que ele é uma vanguarda por isso, isso e isso? Porque os outros, eles sempre imitaram a Grécia, eles sempre vinham pegando orientações do passado. Esse aí foi de vanguarda, ele quebrou tudo. Ele foi usar as tecnologias do momento, que era o aço, e fez novas estruturas. O aço servido como estações, paredes, tudo mais. Exatamente, na Rússia. Ele pode ser um movimento de
a gente considera a primeira grande vanguarda da modernidade, porque depois de 19 séculos, a gente está falando do século XIX, né? Depois de 19 séculos, 1900 anos, mais de 2000 anos, se a gente contar a Grécia, né? A arquitetura vem reproduzindo a mesma gramática formal, né? Daqueles elementos clássicos greco-romanos. Tirando o gótico, que foi um período diferente, todos os outros eram a reprodução da mesma linguagem, né? Greco-romana. E aí o Art Nouveau vai propor uma nova linguagem. Então ele vai se apresentar como uma arte nova, a Art Nouveau, né? Como a arte dos novos tempos do século XX. Porque ele vai apresentar uma linguagem baseada em outros parâmetros, que eram as formas naturais, formas que lembravam a fauna, a flora, né? E não as colunas dórica, jônica e tal, os elementos gregos, né? E romanos. Então ele é um primeiro movimento de vanguarda do século XX, tá? E lembram algumas características do Art Nouveau? As cores, a ornamentação, Cores? trânsito. Sim, as cores dos vidros, né? A forma como eles tratavam o vidro. Baseada na natureza também. Formas naturais, formas orgânicas. E a estrutura por baixo do ornamento. O ornamento parte da estrutura. A estrutura não é mais um elemento simplesmente suporte, estrutural, mas o ornamento se incorpora. Então, esses normalmente tem novos materiais, ferro, né? E com as formas ornamentais incorporadas no ornamento. E aí vocês lembram que ele teve nomes diferentes de acordo com os países, né? Na Bélgica era o Art Nouveau. Esse é um dos projetos, aliás, foi o primeiro projeto, né, nessa linha. Lembram quem foi o arquiteto dessa casa? Então, o primeiro projeto do Art Nouveau na Bélgica. George? Victor Horta. Victor Horta. E aí, olhando por aqui, por essa planta aí, que a gente passou bem meia hora falando dela, características que a gente pode identificar aí do Art Nouveau. O que é que tem nas escadas? Ah, o quê? Formas suaves, pode ser, naturais, né? Muito aberto o uso do vidro, né? Principalmente num aspecto aqui em cima, né? Iluminação zenital em vidro. Isso aqui é um elemento que é recorrente nos edifícios de Art Nouveau, né? Iluminação zenital que está iluminando toda essa zona de articulação, de circulação, né? Das escadas e tal. Então isso é um elemento de projeto que é bem característico do Art Nouveau, né? Essa iluminação zenital com esse vidro filtrado. Iluminação o quê? Zenital, de cima. Né? Bom, a fachada, né? Que já tem formas diferentes daquelas clássicas greco-romanas. Em Bruxelas, né? Bruxelas. Casa Taça. A ideia de que é uma obra completa, né? Tudo misturado, desenho de pisos, da parede, do corrimão, da luminária, tudo, né? Parte de um projeto completo. Na França, também se chamava Art Nouveau, principal arquiteto Hector Guimard, né? Principalmente ficou muito conhecido com essas saídas, né? Entradas e saídas do metrô lá de Paris. Na Áustria, se chamava Secessão Vienense, né? Características desse Art Nouveau da Áustria foi diferente dos outros. Lembram alguma, não? Mas em que é que ele é diferente dos outros? Brega. Kit. Não. Também pode ser, mas não é assim. Como? Nas outras também tinha. Não é que o verbo na decoração. É muito mais rigoroso, né? Mais geométrico, mais racional. Então, se a gente abstrair essas luzinhas, se você pintar essa parede toda, essa fachada toda de branco, fica um edifício totalmente racional, né? Só as janelinhas retangulares, tá? Então ele é muito mais rígido, né? Muito mais quadrado, esse Art Nouveau belga. As próprias formas
desse peitoril, né, desses elementos metálicos aí, são mais geometrizados, não é tão naturalistas, né? Então ele é mais, assim, mais sóbrio, tá? Do que os outros. Aqui, mesma forma, né, outro edifício do Albrecht, a massa, né, muito mais massa do que elementos decorativos e tal. Na Espanha, se chamava modernismo, né? E características desse modernismo da Espanha eram do Gaudí, né? E como eram os projetos do Gaudí? Eram iguais os da Bélgica, da França. Poderia, né? Porque tem um estilo totalmente diferente dos outros. Como é esse estilo? Muita ornamentação. Muita ornamentação, mas os outros também têm. O Victor Hugo tem muita ornamentação. Identidade formal e técnica. Isso. Foi copiado esse dia. Inventividade formal e técnica. Muito bem. Foi o que eu disse. Formal, ele criou formas diferentes, né? Aqueles, às vezes, antropomórficas, né? Aquelas fachadas que pareciam ossos, assim, naquelas casas, né? Veio imagem de animal e tal. E técnicas. Qual foi o avanço técnico? Algum avanço técnico que ele usou? Não, material. O aço? Isso aqui, gente, não viu não? Foi a espelho, Mas do ponto de vista técnico. Eram aqueles arcos ali, né? Os arcos catenários, né? Ah, foi. Que é um arco que é autoportante, ele não precisa de nenhum tipo de apoio para esse empuxo lateral, né? Arcos catenários. Arcos catenários. Foi uma das inovações técnicas que o Gaudí utilizou. E esse aqui foi outro arquiteto fundamental também do modernismo catalão, o Domènec Montaner, né? Que é o arquiteto do Palau da Música Catalã. Aqui, ó, mesmo elemento de iluminação cenital, com vidro, com cores, tá? Típico do arte novo. Repete aqui também. Esse Domènec foi tipo Não, foi colega. Era coetâneo, contemporâneo do Gaudí. Mas quem começou a trabalhar com esse estilo catalão foi o Gaudí. Não, eles eram da mesma época. Eram Porque Gaudí contemporâneos. marcou, não foi? O Gaudí ele se destacou porque foi totalmente diferente da atitude que ocorreu, né? Mas eles são contemporâneos. Esse e outros, tá? Esse Montaner e outros arquitetos catalães. Por que esse modernismo catalão, qual foi o papel que ele teve na Catalunha? Vocês lembram aí do que a gente comentou aqui? Por que ele se destacou tanto lá? Eles terminaram assumindo o modernismo como um estilo de identidade própria. A Catalunha é uma espécie de país, né, que quer ser independente da Espanha. Então eles terminaram assumindo o modernismo como algo próprio da identidade deles, daquele território. Era uma tendência cosmopolita, né? A Catalunha está muito mais perto do norte da Europa, né, do que o resto da Espanha. Então eles se consideravam unidos dentro dessa mesma tendência, além do mais misturavam alguns elementos da tradição catalã de construção de tijolo, né, desses elementos medievais que o Gaudí utilizava. Então eles assumiram como algo de identidade própria, né? Depois, ao longo do século, nas primeiras décadas do século XX, né, era a época das vanguardas europeias. O que eram essas vanguardas europeias? Primeiro, o que é uma vanguarda? O que eles buscavam? Mudança, né? Mudança. Em que sentido? O que eles diziam? Tipo, renovação, tipo o quê? Mudar o presidente? Não. Zeitgeist, né? E o que é? Espírito do tempo. A
está quente hoje. Deixa eu chamar a verdade. Eu disse que anotar isso aí. Tá Não, certo. tá anotado, porque o meu tá anotado no papel. Tem Sei. um papel anotado, tem outro papel anotado com fala, isso tem que ganhar. Espírito do tempo, né? Mas o que é, em concreto, o que é isso? O que tem a ver com as vanguardas? Que espírito de tempo é esse? Do século XX, né? Um estilo que fosse próprio daquele tempo. Né? Se fosse, se negasse tudo do passado, se relembrasse o passado, que costumava ser feito anteriormente, se realmente coisa, gostava do neofascismo, quer dizer, do renascimento, sempre gostavam da arquitetura e do Mazar, sempre gostavam de casos de coisa do passado. E aí eles propunham uma ruptura, né? Total. Ruptura com tudo isso, né? Tanto é que o Adolf Loos vai dizer que o estilo do século XX é exatamente não ter estilo nenhum. Nas épocas passadas eles iam buscando, né? No neoclássico tinha o estilo neoclássico, no ecletismo, no renascimento. E eles diziam, e até o próprio Arte Nouveau, né? Buscou um estilo que eles diziam que era o estilo da modernidade. E aí aqui nesse período das vanguardas mais radicais eles vão dizer, não, na verdade o próprio do século XX é não ter estilo nenhum. Não ter ornamento, não ter nenhum tipo de particularidade. Então, dadaísmo, surrealismo, cubismo, todas as vanguardas das artes plásticas até agora. Mas isso se rebateu na arquitetura. Então, quais foram algumas vanguardas que teve mais relacionada com a arquitetura? Qual? Impressionismo, não. Expressionismo, sim. Construtivismo russo. O funcionalismo, mas o funcionalismo é um termo geral, não é uma vanguarda específica. Tá? E outra característica das vanguardas ocorreu nesse período entre as duas grandes guerras mundiais. Era um período de crise, de conflito, né, de transformação. A antropofagia foi aqui no Brasil. O que era a antropofagia? Absorver essas... Daí, o que estava sendo produzido aqui na sua... foi até boa essa pergunta fora do... A Semana de Arte Moderna foi em 1922. No meio das vanguardas, explodindo lá na Europa. Então, o que eles estavam defendendo aqui no Brasil, que é parte também, a gente viu isso aí, era absorver essas ideias das vanguardas, né, e produzir uma arte de vanguarda, mas com a cara do Brasil, né, com a cara nacional. Por isso que se chamava esse movimento antropofágico. E aí, essa é uma delas, o futurismo. Lembram alguma característica do futurismo? Utópicos, né? Eram desenhos utópicos, principalmente relacionados com grandes equipamentos de infraestrutura, né? Usinas, termoelétricas, grandes infraestruturas, tá? E vinculado à ideia de velocidade, né? Velocidade, eles definiam uma nova beleza, que era a beleza dos carros, dos motores e tal. O construtivismo russo, né? Que é outra dessas vanguardas, extremamente importante para o desenvolvimento da arquitetura moderna, porque lá na Rússia, nessa época do construtivismo, foi onde surgiu a abstração. Na pintura primeiro, aquelas pinturas abstratas, do suprematismo, né, das artes abstratas puras, né, e depois isso se trasladou para a arquitetura que era produzida nessa época. Né, uma arquitetura muito mais abstrata e menos figurativa. Depois o neoclassicismo. Lembra algumas características do neoclassicismo? Essa aqui é uma das mais importantes para o desenvolvimento da arquitetura moderna, junto com o construtivismo. Por quê? Quais as características dessa vanguarda? Formas geométricas, tá? Que formas? Assim, como é que elas se relacionavam? Não fecha, né? Não tem os ambientes confinados, né? São se interligam, né? planos sobrepostos, né? Intersecção de planos, né? Como se fosse um espaço sem fim. Exatamente. Né? Então, isso aí que surgiu com a pintura do Mondrian, né? Nos quadros lá do Day Still, e aí teve essa materialização na Casa Schroeder de arquitetura, mas influenciou, por exemplo, na obra do Mies van der Rohe, na obra de vários arquitetos que entendiam o espaço como um espaço contínuo, tá? Não confinado com pequenos compartimentos assim, subdivididos. Né?
O expressionismo alemão, que vocês lembraram também, outra dessas vanguardas, influenciada por uma vanguarda das artes plásticas, que é o fauvismo, né? Mas ela teve materialização do ponto de vista da arquitetura, né? Com esses edifícios expressionistas, que era quase uma concretização dos croquis expressivos, né? Com grandes linhas, né? Grandes massas assim, escultóricas. Nessa época aí também era a Bauhaus. O que era a Bauhaus? Escola de quê? Escola de design, né? Só design? Ou de que tipo de design? Arquitetura, design de produto, né? Urbanismo, desenho da cidade. Né? Então eles diziam que quem se formava na Bauhaus, a cidade. Né? Desenho completo. E era, o que eles buscavam era fazer um desenho de qualidade, teve como antecedente o movimento do Arts and Crafts, em inglês, né? Que procurou dar uma recuperação ao valor do desenho, né? Do design, do trabalho artesanal, que tinha ficado prejudicado com a indústria. Né? Lembra que a gente viu a Revolução Industrial? Então tem rebatimento aqui. Né? A Revolução Industrial tirou o valor do trabalho artesanal. Então esse primeiro movimento do Arts and Crafts na Inglaterra procurou recuperar esse valor com oficinas, né? de trabalho fazendo pequenas peças, pequena escala de produção. E a Bauhaus vai recuperar essa ideia do Arts and Crafts de uma produção mais qualificada, né, de um desenho de qualidade, só que vai incorporar os elementos da produção industrial, né, da produção em série, que era o próprio dessa época, que estava se desenvolvendo muito nessa época. Então eles vão fazer um design de altíssima qualidade, mas que pode ser reproduzido em série, na indústria. Então essa vai ser uma das características dessa escola. Ela existe escola? Hã? Ela existe escola? Boa pergunta, eu acho que não, né? Existe. Existe? Funciona Bauhaus? Mas não na Alemanha. Ah, é? Tipo assim, Pulverizou. o Hitler acabou com ela na Segunda Guerra Mundial, aí ela pegou e ficou espalhando, tem, mas em outros países, nos Estados Unidos tem Bauhaus. Bacana. E eles faziam tudo, até a tipografia, né? Elementos de gráficos e tal, todas as escalas do design, né? E reuniram nessa época os principais mentes das vanguardas naquele momento, né? Paul Klee, Kandinsky, o Walter Gropius, né? Mies van der Rohe, todo mundo. Bom, então, essa época das vanguardas na arquitetura, né, é aquilo que vocês já me falaram. Buscar um novo espírito, um estilo que definisse essa época. Né? Era uma época da modernidade que se caracterizava por umas novas relações de espaço e tempo, então isso vai influenciar no espaço moderno. E a arquitetura que tinha que começar do zero, né? Como se nada tivesse existido antes. Então eles vão propor um novo modelo de edifício, um novo modelo formal, tá? E aí a gente tem, dentro desse movimento moderno, que se consolidou a partir do que surgiu as vanguardas, essas duas grandes vertentes da produção moderna, né? Foi o funcionalismo e o organicismo. Tá? Lembra o que era cada um desses aí? Funcionalismo já moldados, fabricados, organicismo não, mas como ser, não friamente como era o funcionalismo. Pode ser, são algumas características, né? O que mais? O funcionalismo ele era, de certa forma, um pouco mais racional, né? Estava mais preocupado, não estava tão preocupado como o organicismo em assumir fórmulas naturais. E sim, é uma questão básica, assim, muita coisa. Racional, né? Racional. O formato do prédio respondia à função. Né? Então, se o projeto está bem resolvido, os elementos programáticos e tal, o próprio edifício da Bauhaus é um reflexo disso. Né? Ele responde perfeitamente às funções que são desenvolvidas ali. E aí a forma já é resultante. Bom, e aí as principais figuras desses movimentos, né, são o Le Corbusier, o Mies van der Rohe e o Frank Lloyd Wright. Desses aí, quem são funcionalistas? Ou quem é, sei lá. Le Corbusier, só. O Mies é funcionalista também? O Frank Lloyd Wright é o quê? Conversista, né? O Le Corbusier e o Mies van der Rohe
funcionalistas, né? Arquitetos vinculados ao funcionalismo. Do Le Corbusier, o que é que vocês lembram? Ou o que é que vocês sabem? Menos é mais. Le Corbusier, menos é mais? Não, esse era o Frank Lloyd Wright, né? Esse aí era o Frank Lloyd Wright? Esse era o Mies van der Rohe, né? E do Le Corbusier? A forma cega. Isso era do Le Corbusier? Tá acabando o dele já. A casa é uma máquina de morar. Sim, tipo, frases assim é uma das dele, né? A casa é uma máquina de morar. A casa entendida como máquina de morar. Só que só essas frasezinhas não me interessam, frasezinhas soltas. Principalmente numa cadeira que é de teoria e crítica da arquitetura. Então, a casa é uma máquina de morar quer dizer o quê? O que é que está por trás disso? O que é que isso significa? Normas rígidas é uma característica. E que a casa tem que atender todas as necessidades da melhor maneira possível, né? Tudo tem que dar necessidades também. E o que é que isso se diferencia do organicismo? O Wright também se preocupava com o cliente, atender tudo direitinho. Aqui em um único espaço, eles se preocupavam em atender os habitantes, né, as pessoas que moravam ali, eles se preocupavam que aquele espaço atendesse de todas as formas, tanto no comercial, né, no residencial. Será? O mesmo espaço? Não. Acho que o. Pessoas estão confundindo. Não, eu estou só perguntando. Tem lojas de moradia e comerciais em um único espaço. Uma casa pode ser uma loja. Uma casa não. Eu imagino que seja um edifício, um prédio, que atenda essas necessidades. Tem, de repente, Flexibilidade. Hoje em dia tem essa. Flexibilidade, isso é uma característica desse momento. Tá? Flexibilidade. O que mais? A ideia de ornamento, não? Pouco ornamento, isso aí clássico, né? O Adolfo Luz já tinha dito, né? Que ornamento, crime, não tem nada a ver com a arquitetura moderna. Né? Então do ponto de vista de linguagem, né? Era quase uma linguagem maquinista, né? Fria desses edifícios, tem a ver com essa Produção de série. Ideia de produção em série dessas casas, né? Em série aqui, nessa ideia de maquinista, né? Tem tudo influenciado por esse contexto mais amplo de revolução industrial, de industrialização. Vocês não entendem que o organicismo ali, pelo fato de se preocupar um pouco com a forma, ele é um pouco diferente do funcionalismo. O funcionalismo, como foi dito, o formato da edifício ali mostra bem o que é feito nele. Já o organicismo, eu acho que não. Acho que o cara se preocupa um pouco com a forma externa, buscando alguma coisa de natureza, sei lá. Professor, no organicismo. Isso é importante. Né? Eles não estão tão preocupados com a solução formal desses edifícios. Né? É importante que funcione como uma máquina. Funcione, atenda aos elementos do programa, aos aspectos funcionais, estruturais, né? De economia, de racionalização, tal. A forma, no organicismo, já uma parte desse organicismo vai ser mais escultórica. Né? Agora, é importante a gente entender também, porque às vezes a gente vai estudando história da arquitetura ou teoria, e aí vai ficando com essas frases soltas e não sabe relacionar as coisas. Né? Então, por exemplo, o Le Corbusier, vocês me disseram que ele é funcionalista, mas ele é organicista também? Ou não, ele é só funcionalista? Essa decisão da tua preocupação de interação da casa com a natureza. Unidade de habitação é uma desses projetos dele, né, de produção realmente de série. Ele é um dos pilares, né? Dos pilotis. Então a gente tem uma parada aí, né? Que é a natureza, é a ideia de jardim lá, embaixo. Será? Não? Tipo assim, lembram das casas do Frank Lloyd Wright, né? E a do Le Corbusier é aquela Vila Savoie. Essa aqui, a relação disso aqui com a natureza
não ocupa mais espaço. É diferente da do Frank Lloyd Wright, né? É. O Frank Lloyd Wright é organicista, o Le Corbusier é funcionalista. São duas formas diferentes de entender a relação com a natureza. Tá? Isso aqui é como se fosse um artifício que aterriza nesse espaço natural. O Frank Lloyd Wright não, é como se ele nascesse desse espaço. Né? Mas o Le Corbusier, só para a gente ver como a gente não pode estudar as coisas assim, com essas caixinhas, né? Ele e outros arquitetos também, modernos, teve uma fase final também mais organicista no sentido formal, dessa que o Rafael estava dizendo. Né? Então, os projetos da última fase da carreira dele foram muito mais escultóricos. Né? O convento de La Tourette, a capela de Ronchamp. Então, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aqui, ó. Ele teve uma primeira fase funcionalista, mas os projetos do final da carreira dele eram nessa linha organicista ou escultórica, né? Com essas formas orgânicas. Tá? Então, são carreiras longas, são arquitetos que vão amadurecendo a linguagem deles. Tá? E não é, assim, não dá para colocar em caixinhas tudo, né? Colocar um ser e aquilo ali. Tá? Bom, e aí outras coisas do Le Corbusier, vocês já falaram, a casa entendida como uma máquina de morar. Né? Esse protótipo de casa, de residência, né, é uma abstração, é uma casa dominó. Né? Um sistema onde toda a forma de entender a residência está sintetizada aqui. Estrutura racional, né? Elementos de produção industrial, estrutura independente. Tá? Vocês veem que o pilar não chega não é como se fosse aquela estrutura portante que é a casa construída de tijolo. Né? O pilar está afastado, né? ele se relaciona com a laje de uma forma independente. Então a vedação ela pode ser do jeito que o arquiteto quiser. Pode ter isso aqui tudo fechado de vidro, pode ter uma janela em fita, né? Ou até mesmo decoraçãozinha historicista. O revestimento que você quiser. Porque a estrutura é independente da vedação. Tá? O espaço flexível dentro, que ela falou, né? A banda totalmente flexível para montar da forma que... Esse é um negócio que hoje é bastante usado. Como é? Surgiu aí na cabeça desse cara. Por isso que ele é um Todos dos... os prédios confiados Todos os prédios são assim, inclusive aqui. A parede aqui ela pode ser quebrada Tira tudo. e tirada. Por isso que esse cara foi o arquiteto mais importante do século XX. Porque ele realmente foi quem maquinou todas essas ideias. Aquela história dos 5 pontos, né? Da arquitetura dele, né? Fachada livre, janela em fita, planta livre, terraço, jardim, pilotismo. E tudo isso aqui tem a ver com a forma como eles entendiam a arquitetura e a cidade. Tá? Então, por exemplo, o uso do pilotinho, o que é que faz? Um edifício que tem pilotinho, o que é que acontece? Ele ganha espaço, O térreo fica liberado. Né? Então, o que você tem, hoje é para estacionamento, o que você tem é um espaço público contínuo. Né? Então, o urbanismo do moderno, né, dos modernistas, é como se materializou lá em Brasília, com o plano do Lúcio Costa. Né? São unidades de habitação. Né? Então, todas essas unidades aqui, né, se a gente imaginá-las sob o pilotis, o que tem aqui por baixo é um espaço público contínuo. Então, um modelo de cidade, né, que é totalmente público, áreas verdes, com esses elementos artificiais pontuando. É um modelo de cidade diferente de um modelo de cidade denso, né? Com ruas, com esquinas, tá? Com praças. Aqui não tem para onde é que está a praça, cadê a rua, cadê a esquina? É como se fosse um espaço público contínuo. Tá? Então isso aqui vai ser importante para a gente a partir do que a gente vai começar a ver depois da prova, por exemplo. Porque vai começar a ter críticas a esse modelo de urbanismo do Le Corbusier. Eles vão negar isso aqui e vão voltar a propor uma cidade densa, com um mix de usos, né, diferentes, que eles defendiam a zoneamento funcional, né, lazer, trabalho. Então, tudo isso é um reflexo nesses 5 pontos do Le Corbusier. Aqui, outro projeto dele, a Casa Citroën, dessa ideia de reprodução em série, né? Um projeto que possa ser reproduzível
construir rápido, por aquela ideia de reconstrução das cidades europeias, francesas, alemãs, né, da guerra e tal. A ideia de unidade de habitação, né, outro protótipo que ele desenvolveu, né, construiu poucas, 2 ou 3, mas é uma forma de entender o habitat humano, né? Um edifício que reúna todos os elementos básicos de necessidade básica, né? Inclusive diversas tipologias de edifício, uma rua comercial aqui no meio, né? Um terraço jardim lá em cima. Que é o que eu também imaginando esse negócio que tem o comércio junto dentro do edifício, né? Exato. Bom, e a ideia de urbanismo do Le Corbusier, né? A cidade zoneada pelas funções habitar, lazer, trabalhar, e a outra que eu estou lembrando. Mas era esse urbanismo monumental, né? De grandes espaços públicos. Tá? Então o Le Corbusier foi, sem dúvida, o arquiteto mais influente do século XX. E a outra figura é o Mies van der Rohe. Agora sim, qual foi a frase dele? Menos é mais. E teve outra também. Teve outra. Deus está nos detalhes, né? Então ele era um arquiteto que fazia uma arquitetura extremamente racional, funcionalista, mas que se preocupava em resolver os detalhes do projeto. Então era uma arquitetura, até certo ponto, por ser funcionalista, fria, né? Mas muito preocupada com os detalhes. Então era sofisticada, era de extrema qualidade esses projetos do Mies van der Rohe. Né? Menos é mais. A ideia de um espaço contínuo, tá? Influência de qual vanguarda aqui? É aquelas paradas Neoplasticismo. É isso aí. Então, a arquitetura do Mies van der Rohe está muito influenciada pelos conceitos neoplásticos. Né? A gente vê que não tem espaços confinados aqui. O ambiente ele se resolve simplesmente por planos que se interceptam, né? Muitas vezes sem formar esquina, realmente em ângulos retos. Né? É uma reta, a outra passa um pouquinho. Tá? Então, uma parede, né? Um plano vertical define um ambiente. Tá? Mas o espaço ele é contínuo. Influências do neoplasticismo, essa vanguarda neoplástica na obra do Mies van der Rohe. Ideia de continuidade espacial. Esse projeto dele eu acho muito bacana. Casa de tijolos, na década de 20. Mas uma casa que se resolve só com esses grandes planos, que ela é feita de tijolo, é uma das poucas que ele faz com tijolo. Mas muito bacana, esse espaço contínuo, né? Mesmas características aqui, mesmo nas áreas mais privadas, a gente vê que são os mesmos planos, né? Que vão se repetindo e vão configurando esse espaço. Pavilhão de Barcelona, uma obra dele. E aí aqui a gente tem essas características, né? Dos grandes planos, materiais nobres, ele costumava utilizar, são residências que permitiam isso, né? Isso aqui é um pavilhão, mas as casas dele são da mesma forma. Então, o detalhe, os pilares que ele projetou para esse pavilhão de Barcelona, até hoje são super estudados. São os pilares extremamente delicados, bem resolvidos, sofisticados, né? Em forma de cruz. Tá? Podia. Discussão do curso, né? História. Não, já sei, Só se for no final do curso, porque já está bastante dinheiro. Não, não é tanto não, sabia? Muitas vezes uma passagem daqui para Lisboa sai mais barato que daqui para São Paulo. É melhor ir para Roma. Vai ser esse programa. Já desenrola os dois baixos do lado. Como é? Por quê?
Bienal de Arquitetura de Veneza. Então, esse é um evento que tem a cada 2 anos, né, na cidade de Veneza, só para discutir arquitetura. É muito bacana o evento. Você já foi? Fui a 2 edições. E é muito bacana, tem os pavilhões dos países. Qual é o próximo ano? Próximo ano é 2014. Aí vai ter. Quem é o curador dessa próxima edição é o Henk Pulas, que é um arquiteto que a gente vai estudar nessa segunda parte da disciplina. E é extremamente interessante por quê? Porque é uma bienal que discute a arquitetura contemporânea, tá? Então tem os pavilhões, tem maquetes, tem debates e tal, tá? De arquitetura contemporânea. E ao mesmo tempo, do lado de Veneza, tem a arquitetura clássica da melhor qualidade, que é a arquitetura do Paládio, né? De Vicenza, que está a meia hora de Veneza. Então aquela vila do Paládio, né? As igrejas do Paládio, as vilas, a casa de campo dele, é nessa mesma zona, tá? Do Vêneto, na Itália. Então era bacana porque você tem arquitetura contemporânea e arquitetura clássica no mesmo momento. Só vai no GG. Não, é uma ideia, se de repente sair. O senhor nem pude levar o seu patrocinador. Eu tinha nem pra mim ir. Eu fui quando eu morava lá estudando, agora Mas o senhor podia dar a ideia que a gente programar pra ir. Até parece que ele vai. Professor, vai ter responsabilidade? Principalmente agora a gente. Morei 3 meses em Veneza e morei em Madrid 4 anos. Aí era Estudando, trabalhando e. Doutorado, eu fiz mestrado em Natal, na UFRN. E doutorado foi em quê? Projeto, foi no departamento de projeto. Porque lá a escola de arquitetura é dividida por cada departamento tem o seu doutorado. Então tem um que é só de composição, né, que é elementos de composição da arquitetura formal, departamento de representação gráfica, departamento de urbanismo, departamento de projeto, cada um tem o seu doutorado. Então o meu foi no departamento de projeto, sobre o Paulo Mendes da Rocha, que é um arquiteto brasileiro. E é no início, meio, fim do ano. A Bienal, normalmente é de agosto a novembro Entre agosto e novembro. de 2014. Bom, vamos fechar aqui. Foco no MIS. Foco no MIS, Van der Rohe. Ele também foi um arquiteto que desenvolveu muito edifícios verticais, né? Foi um dos grandes consolidadores do que foi conhecido como estilo internacional na arquitetura, que era essa arquitetura que virou uma espécie de padrão no mundo inteiro, né? Então essas torres verticais, tanto comerciais quanto residenciais, né? Prismas geométricos de vidro, foram desenvolvidos, né, pelo Mies van der Rohe. Tá? Então ele tem aquelas casas e tem essas torres também. Bom, e a arquitetura orgânica, que é aquela nossa última aula, para terminar a revisão, foi a do Frank Lloyd Wright. Né? Vocês já me disseram as características dela. E dele, dos projetos que a gente viu dele, o que é que vocês lembram aí? Da forma como ele Tinha um pouco da arquitetura oriental. Da viagem que ele fez para o Japão foi extremamente impactante, né? Influenciou a obra dele. Ele era profissionalista, mas ele não era tanto como o Le Corbusier. Ele procurava interagir a casa com a natureza. No caso, a arte da cascata. Que era uma interação entre o natural e o artificial direta, né? Muitas vezes, no caso desse caso da cascata, os próprios elementos da pedra e tal avançavam, ocupavam o espaço dentro da casa. Ele gostava de materiais mais puros, né? Materiais naturais, né? Pedra, madeira. Isso aí é uma diferença dos funcionalistas, né? E ele gostava de prolongar, né? Lajes, assim. Grandes balanços estruturais descobertas, né?
E essa é uma diferença dos funcionalistas. Eles usavam que tipo de material aqui? O Le Corbusier, o Ries e tal. Concreto armado, ferro, vidro, que eram materiais daquela evolução tecnológica, né? Da evolução industrial e tal. O Frank Lloyd Wright, não. Ele era um arquiteto do movimento moderno, mas que usava materiais tradicionais, né? Locais, inclusive, pedra, madeira. Professor, o interessante é que o aspecto, no caso, de desenvolvimento dos países influenciam bastante, né? Porque você pode observar que essas obras construídas no Bloco do Norte, eles não colocam muro nas casas. E aqui, às vezes, fazem casas muito bem resolvidas, mas que têm verdadeiras muralhas, que as escondem para o castigo que tiver. Isso é um dos problemas do nosso urbanismo aqui no Brasil, né? Pelas questões de segurança, a gente não pode ter esse espaço. Né? Uma casa naquela cascata é inviável aqui, que a gente vai ter coragem de morar. Até existiam casas brasileiras desse tipo, né? Mas na década de 40, não é, as pessoas só iam Nessa daqui é uma das poucas que ele usa o concreto. Tá? Todas essas outras casas dele realmente é tijolinho, madeira. Tá? Mas essa é uma das poucas que ele utiliza o concreto. Além do material local, né? Pedra da região. Dos Estados Unidos. Não, ele construiu em cima desse bloco, dessa pedra, né? Já era serve de fundação para o edifício. E da mesma forma que o Le Corbusier, lembra da fase final dele? Essa é a fase final do Frank Lloyd Wright. Então ele tem esses edifícios que são orgânicos, porque tem essa relação com a natureza, mas são bem racionais, né? Mas na fase final da carreira dele, ele tem alguns projetos como o Museu Guggenheim, que são extremamente orgânicos, escultóricos, né? E também é um reflexo da forma como ele entende a relação com a cidade, que é mais voltada para dentro, né? Aí, nesse caso, eu tenho assim, formado em prova de funcionamento. De uma forma. Foi. Porque o Frank Lloyd Wright, ele não gostava de cidade, metrópole. Ele era um homem do campo, de cidadezinha do interior. Então ele foi para Chicago, montou o escritório e tal, mas assim que se consolidou, ele voltou e abriu o escritório dele no campo, na cidadezinha pequena. Então ele era contra a cidade. Então quando ele projetava em ambientes rurais ou com quintal, com as casas, que todos eles eram desse estilo, ele tinha essa relação direta com a natureza, com o entorno, né, as aberturas, a iluminação. Quando ele projeta na cidade, os edifícios se fecham. Se fecham com o entorno, a própria forma desse edifício Guggenheim, né, ele rompe com a malha da cidade de Nova York, malha quadriculada do plano do Thomas Jefferson, né, da típico urbanismo americano. Ele vem, se vocês olharem pelo Google uma foto aérea dessa zona do Guggenheim, ele vem e ele é o único edifício circular que tem aí. Né? Porque ele não se interessa pelo que está fora, pela cidade. Então ele se coloca como se fosse um objeto estranho. Não é porque ele nega a cidade, ele gosta. A própria iluminação, que nessas casas aqui, a iluminação entrava por todo lado, né, filtrava essa luz e tal. No Guggenheim, ele se fecha e a iluminação é zenital. Vocês gastam uma bolha para se proteger de tudo para fora. Assistiu o Minho Bolha, né? Assisti, ó. Eu também. Nossa última aula foi sobre o movimento moderno no Brasil. O que é que vocês lembram? Eu lembro da dupla dinâmica. Quem? A Maia e o Lúcio Costa. E o Lúcio Costa, né? Que eles fizeram um pavilhão lá que ganhou, foi entre os 3 melhores. Pavilhão de Nova York. E E eles eram representantes de que linha do movimento moderno no Brasil? Que eram duas. Não sei se vocês lembram. era uma que Tinha o que era o colonial, tinha um outro que procurava identidade brasileira, né, no caso, na arquitetura. E o que ganhou foi o Oscar. Bom,
isso aí foi no surgimento do movimento moderno no Brasil, né? Década de 20, 30. Eles estavam buscando um estilo nacional, então tinha essa disputa entre o neocolonial e os modernos, né? Os dois estavam buscando um estilo nacional, uma identidade brasileira. Só que os neocoloniais iam buscar na arquitetura tradicional portuguesa e os modernos iam buscar nas vanguardas europeias, unida com o barroco brasileiro e tal, né? E aí terminou realmente ganhando o Lúcio, né? O grupo do Lúcio e do Oscar. Só que eu perguntava mais dessas duas grandes escolas que existem aqui no Brasil. A escola do Rio e a Escola escola Carioca, de São Paulo. Escola Carioca, Escola Paulista. Então, eles, o Lúcio e o Oscar, são os representantes da escola carioca, que tinham esse tipo de arquitetura que procurava ser uma síntese entre a modernidade das vanguardas, o uso do concreto, explorando as tecnologias dos materiais, mas vinculada à nossa tradição histórica, principalmente do barroco, né? Então, foi uma das particularidades do movimento moderno no Brasil, foi juntar essa ideia de vanguarda com tradição. Porque vocês lembram que lá na Europa a gente viu, né, a cultura total. E aqui não, era uma espécie de ponte de síntese entre história, né, tradição e modernidade. Aqui o pavilhão que... O Adalto? O Adalto se lembrou, tá? O Adalto lembrou. Que foi feito exatamente pelo Lúcio e o Oscar, né? Com alguns elementos típicos da nossa arquitetura. Essa fachada com charabis, né? Esses elementos de filtração da luz, as rampas do Oscar. E esse foi o edifício principal, né? Lembram qual é? O Ministério da Educação e Saúde. Né? Mas é que foi o primeiro a Palácio Camargo. umas coisas antigas, né? Cortina muito antiga. Como é? Esse edifício? Por quê? Olha, mas só os caras é muito igualzinho. Pois é. Muito igualzinho, sem... Sei lá, você tá com nome assim, normal. Na praia não era não. Praia não era. Para ele, foi extremamente... Hoje realmente pode ser, né? Mas para a época foi extremamente revolucionário. A forma como eles utilizaram o bris, que tinha acabado de ser 3 anos antes proposto pelo Le Corbusier, né? Essa fachada de vidro com a estrutura independente, e é belíssimo porque a gente vê o pilar lá de baixo, a gente vê o pilar até lá de cima. A estrutura está clara aí no edifício. Mas ele foi criticado também, esse edifício, tá? Por alguns arquitetos. Diziam que essas colunas não tinham nada a ver, eram 10 metros de altura de pilotia, era como se fosse oprimia a pessoa à escala humana, né? Era um edifício muito monumental e tal. Teve várias críticas também. O Reidi, né, com o conjunto de pedregulho. E Brasília, que foi o final dessa história da arquitetura moderna brasileira da escola carioca. Né? Foi a consolidação de um modelo, né? E mesmo a nível mundial, né? Foi uma das poucas realizações a grande escala desse ideário moderno. E aí tinha o Oscar e a Escola Paulista. Lembram quem era o que estava à frente da Escola Paulista? Era os caras. Eu não posso saber. O nome dele é muito legal. Ele não é brasileiro. Não. Tipo o Lúcio. O que o Lúcio era na Escola Carioca, quem era na Escola Paulista? Vocês lembram? Não lembro não. Do intelectual. Vila Nova Artigas, né? Esse cara aqui. Vila Nova Artigas. Então foi uma escola que teve uma postura totalmente diferente da arquitetura da escola carioca. Então, era a partir dos anos 60, isso aqui já é uma espécie de introdução para o que a gente vai ver depois da prova, da segunda bloco. É um momento de crítica, de revisão dessa arquitetura do movimento moderno. Então, eles vão fazer uma arquitetura muito mais preocupada com o social, com a poética da estrutura de concreto aparente, né? Sem trabalhar, muitas vezes deixado do jeito que saía da forma, com as marcas da forma, né? Porque eles queriam que fosse uma linguagem bruta, que mostrasse o trabalho humano que estava por trás daquilo. Então tinha uma preocupação social muito grande. Né? Vila Nova Artigas. Eu estava numa Vila Nova, né?
dessa arquitetura. Características dessa arquitetura da Escola Paulista. Grandes estruturas, né? Uma grande coberta que... Poderia ser brutalista, no caso? Brutalista. Escola Paulista ou Escola Paulista Brutalista. Tá? Acontece que tem gente que critica chamar de brutalista, né? Mas enfim, isso é outra história que a gente vai ver em História 2. Né? Mas a gente pode dizer que a Escola Paulista Brutalista. Tá? Como uma grande coberta cobrindo todo esse espaço, um espaço contínuo interno. Né? Esse é o edifício mais emblemático da Escola Paulista, que é a FAO, o edifício da FAO USP. Né? É o equivalente ao Ministério da Educação e Saúde para o Rio, a FAO USP é para